Você é fisioterapeuta no Brasil e de repente quer vir para Portugal trabalhar aqui no país na sua área? Ou conhece alguém que é fisioterapeuta e tem esse desejo? Então já fica nesse vídeo até o final e já manda também para a pessoa aí que de repente tem interesse, né, em ser fisioterapeuta aqui no país. Então vamos lá! Olá, eu sou a Aline do Catarinas Mundo Afora e eu, junto com meu marido Guilherme, moramos aqui em Portugal desde 2018 e atualmente nós trabalhamos na nossa área, que é a área de fisioterapia. Tanto eu quanto eles, nós somos fisioterapeutas, mas a gente não trabalhou desde 2018 nessa área, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? A gente inclusive já tem um vídeo, vou pedir para ele linkar aqui em cima, que é falando sobre os nossos outros trabalhos que nós tivemos aqui em Portugal antes de conseguir fazer a validação e conseguir atuar de fato na nossa área. Mas, voltando então à área de fisioterapia, se você tem de repente um conhecido, um amigo, um familiar ou é o próprio fisioterapeuta, né? Já curte esse vídeo também, já compartilha se é uma pessoa aí que você conhece que é fisioterapeuta, não é você. Já manda esse vídeo que com certeza essa pessoa vai ter mais informações e vai ajudar de repente ela vir para Portugal e conseguir trabalhar na área aqui no país. Bom, então a gente já veio como fisioterapeuta, tá? A nossa formação não é em Portugal, é no Brasil. A gente se formou lá em 2016 no Brasil e já tinha uma certa experiência antes de vir para cá. A gente já trabalhou também em várias áreas no Brasil, teve essa experiência que eu acho muito importante ter antes de vir para cá, tá? Porque a experiência aqui, ela é bem valorizada. Tu ter uma experiência, né, antes de vir para cá trabalhar, ela é valorizada sim, então eu acho interessante. E aí, depois disso a gente veio para cá, trabalhou com outros trabalhos até conseguir toda a documentação e trabalhar de fato como fisioterapeuta. Nós já trabalhamos como fisioterapeutas 2 anos e meio, 3 anos, é mais ou menos isso, tá? Não sei exatamente o tempo, mas a gente já tá há um tempo já trabalhando como fisioterapeuta aqui no país. Então eu quero hoje contar pra vocês aí qual que é a nossa experiência, como que a gente fez, né, para ser fisioterapeuta, como é que a gente conseguiu os trabalhos também. Vou contar um pouquinho aí do nosso cotidiano e também um pouco da nossa experiência para você que de repente tem esse sonho de vir para cá, trabalhar na área, né, ter mais informações sobre isso. Então, depois que nós nos formamos lá em 2016, nós tínhamos já a intenção, né, a vontade de trabalhar fora do país. E nós começamos a entregar diversos currículos fora do país. A gente mandava, né, e-mail, mandava para várias vagas que a gente via. Muitas eram positivas de vários países diferentes, só que a gente sempre teve a barreira ali da linguagem, né, da língua. Então, na Alemanha teria que ter o alemão fluente, na França, né, o francês fluente, enfim. E em Portugal a gente também tinha uma resposta positiva e a língua, né, queira ou não, é um facilitador, né? É tudo português. Então, a gente viu, né, com outros olhos aqui em relação a Portugal que a gente tinha sim uma chance de trabalhar na área aqui do país. E até por conta disso, isso foi um dos motivos, inclusive, que nos incentivou, né, a fazer essa mudança para Portugal. Então a gente viu que tinha oportunidade, a gente viu que eram muitas vagas de trabalho para essa área e que tinha oportunidade sim, mas todas as pessoas que tinham essas vagas, né, disponíveis falavam: vocês precisam estar aqui em Portugal pra gente, né, conversar, porque ia ser já imediato o início da área, né, o início do trabalho. Então vocês podem ver que até hoje, tá, tem muitas vagas de trabalho precisando realmente de fisioterapeutas em diversas áreas, mas existem algumas diferenças que eu já vou falar pra vocês também, de algumas áreas em específico que aqui são bem diferentes. Mas existe sim um campo grande ainda, fisioterapia aqui em si ainda tem que evoluir muito, tá? Tem que realmente crescer bastante, ela ainda tá engatinhando. Eu sinto que no Brasil até a gente já estava um pouco mais evoluído em certas áreas do que aqui em Portugal, mas precisa de gente. Estão precisando sim de fisioterapeuta. Eu sempre vejo vagas em tudo que é lugar, tá? Vagas em geral. O Viriato quase derrubou agora a câmera e tudo. Então, oportunidade tem, tá? É só vocês pesquisarem aí muito bem. Em relação também ao nosso início, né? Depois que nós conseguimos toda a nossa documentação, aqui de Portugal mesmo, a autorização de residência, enfim, a gente deu entrada então na nossa validação, né? A gente precisou apresentar todos os nossos documentos, então diploma, toda a carga horária, grade curricular, absolutamente tudo com muitos detalhes para eles analisarem e ver se de repente o que a gente estudou no Brasil ia ser válido aqui em Portugal e se a gente ia precisar de repente estudar mais, né, se precisava fazer alguma carga horária extra, mas não.
Deu tudo certo, a gente fez a validação. Viram ali que realmente a nossa carga horária era até superior do que tinham aqui em Portugal, que no Brasil a gente estuda 5 anos, aqui até menos, tá? Então a carga horária era maior, sim. Até a questão de estágio, estudo aqui também era maior, então a gente fez a validação sem nenhum problema. A gente também precisou, na época, tá? Isso foi em 2019. Então, assim, na época ela era pela ACSS. E hoje não é mais eles que fazem essa parte de validação. Então, depois eu vou também falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quem que agora faz essa parte de validação, enfim. E a gente ganhou então a cédula profissional e começou a trabalhar. Até antes da cédula, quando eles já deram o ok. Ó, tá tudo certo, tá tudo aprovado, só esperem, só aguardem então a cédula chegar na casa de vocês. Ali a gente já começou a mandar currículo, aqui mesmo já, né, morando aqui em Portugal, a gente começou a mandar currículo para vários lugares. E mesmo antes da cédula chegar em casa, já tinha um trabalho que falaram, ó, a gente espera a cédula chegar, mas vocês vão trabalhar com a gente. Então, foi realmente uma situação assim que a gente até, né, não esperava, porque foi bem rápido, tá? Foi muito rápido mesmo, pra gente conseguir um trabalho e já quererem contratar inclusive os dois. A gente trabalhou na mesma empresa, tá? A empresa em si, ela contratou a gente como estagiário. Aqui em Portugal existem diversos tipos de estágios, um deles é pelo IFP, e o pagamento, ele assim, é o mesmo pagamento, é o mesmo ordenado, é o mesmo, né, salário, para todas as pessoas, é âmbito nacional, tá? Todo o país vai pagar o mesmo tanto no estágio do IFP, porque ele é padrão, é um valor padrão. Para vocês terem uma ideia, nós, se fosse para eu, né, ser contratada agora como estagiária, porque estagiário não precisa estar estudando, tá? Só precisa ter um limite ali de idade, mas não precisa estar estudando para ser estagiário. Eu posso já ter me formado, foi o nosso caso, a gente já tinha se formado, veio para Portugal, fez a documentação, daí a gente fez esse estágio, com duração de 9 meses, e esse estágio, ele tem um pagamento daí, como eu falei para vocês, padrão, e para quem tem licenciatura, que é o nosso caso, né, que a gente tem a formação em fisioterapia, que é a graduação, hoje ele tá, eu peguei aqui uma colinha, 960 euros, tá? Então o ordenado, para quem tem licenciatura e quer fazer um estágio pelo IFP, é esse, são 960 euros que tu vai ganhar, tá? De salário. O que vai variar nesse valor de estágio? Se tu tiver mestrado, doutorado, isso pode sim, se a pessoa que está te contratando vai levar em consideração isso vai aumentar o teu salário. Quanto maior a tua graduação, a tua formação, maior o valor que tu vai receber ali de salário. E quanto menor, de repente só tem o ensino médio, mas quer fazer um estágio, também dá, mas ele vai ser abaixo desses níveis, tá? Porque ele tem um nível que é nível 1, nível 2, sei que licenciatura está no nível 6, que é esse de 960. Mas o valor que a gente recebia na época era um pouco menor, porque isso ali é um valor agora reajustado, o 960 é atual, então ele era um pouco menor na época, mas pra gente, ainda como casal, trabalhando na mesma área, já era muito bom. Morando no interior também, custo de vida mais baixo, estava excelente. Então a gente ficou durante 9 meses fazendo esse trabalho, tá? O que a gente fazia? Era atendimento em clínica, atendimento também domiciliar e fazia atendimento em lares de idosos. Então eu ficava num lar de idoso fixo, de segunda a sexta, sempre lá, tá? E o Guilherme fazia esse rodízio de lugares. Ele pegava o carro, ia, um dia era para a clínica, outro dia era para outro lar de idoso, outro dia era fazer atendimento domiciliar, e ia intercalando, tá? Então a gente fazia, esse era o nosso trabalho, era para uma empresa que prestava serviços de saúde em geral. Tinha enfermeiro, tinha médico, tinha de tudo, e os fisioterapeutas, que era eu e o Guilherme. Então a gente ficou durante esses 9 meses, e depois desses 9 meses eles têm a possibilidade, se eles quiserem, de te efetuar ou não. E foi feita uma proposta pra gente ser efetivo naquele local, pra gente ser o fisioterapeuta ali fixo, não ser mais o estagiário, mas a gente decidiu não ficar, porque a gente queria trabalhar por conta própria. A gente viu que tinha oportunidade de trabalhar por conta própria, e realmente a gente gosta muito de trabalhar por conta própria mesmo, é o que a gente faz até hoje, tá? Então, a gente saiu desse estágio. É muito legal tu não já vir pra cá trabalhando já por conta própria, tá? Por que eu vejo isso? Porque muita gente vem pra cá, às vezes vem um pouco de receio, não sabe como é que funciona, né? Até a parte, às vezes, de conversar com pessoas, de repente, mais idosas, ou conversar nessa parte de língua, porque queiram, não, por mais que seja português também,
tem um pouco de diferença. Então, para tu ir se acostumando, eu acho interessante tu trabalhar primeiro para alguém, trabalhar ou que seja um estágio, ou por contrato, ou o que for, mas trabalhar ali para tu ir pegando experiência e ver como é que é aqui em Portugal, para depois tu trabalhar por conta própria. Até para entender sobre imposto, nota fiscal, todas essas coisas tudo, né, faturas. Isso também é bem interessante, porque muita gente pode se assustar de cara já trabalhar por conta própria, porque tu vai ter que emitir a tua fatura sozinho, tu vai ter que fazer muita coisa sozinho, que é muito diferente do Brasil. É tudo diferente do Brasil. Então, vai aprendendo primeiro, tá? Eu acho interessante assim, para depois tu, de repente, trabalhar por conta própria. Depois desses 9 meses, a gente resolveu que ia trabalhar por conta própria. É a melhor coisa que a gente pode ter feito. Foi isso que a gente gosta muito, realmente, né? Tem ali o nosso horário, a gente sabe quais os dias que vai atender, quais que não. Precisar tirar férias também tira. Tem a desvantagem, né, de trabalhar por conta própria, porque tu não tem férias remuneradas, né? Então, se tu tira uma folga ou tira umas férias, tu não vai receber por aquilo, porque se tu não atende, tu não recebe. Mas tem muito mais vantagens do que desvantagens no meu ponto de vista. Mas é interessante, sim, ter uma experiência aqui em Portugal antes de fazer, né, que nem a gente fez. Então, depois disso, hoje, né, o que a gente atende? A gente atende principalmente lares de idosos, então a gente faz atendimento em vários lugares. Não é só em uma cidade, a gente pega o carro e anda muitos quilômetros todos os dias para atender lares de idosos e trabalha por conta própria. Bom, sobre ordenado, né, sobre salário, o que a gente pode falar para vocês? Isso vai variar muito, tá? Varia que nem no Brasil. No Brasil a gente sabe de cada estado para um estado é um valor totalmente diferente, até porque depende do custo de vida e também vai depender muito do profissional, do fisioterapeuta em si. Então um pode cobrar aqui 10 euros a hora, outro pode cobrar 15, outro pode cobrar 18. Isso é muito relativo, não tem como eu falar para vocês, vocês vão tirar isso por mês, porque, né, eu consigo dar, por exemplo, eu consegui dar aquele valor ali de estágio porque é um valor fixo, nacional, e é porque é um órgão aqui do governo, então aquele estágio que tu vai fazer é aquele valor ele pronto. Mas para saber quanto que tu vai tirar, de repente trabalhando para alguém ou trabalhando por conta própria, não sei te dizer, tá? Isso é muito variável mesmo. Mas é possível sim tirar acima aí do mínimo para tu trabalhar como fisioterapeuta aqui em Portugal. Em relação a vagas, né, de trabalho, aonde que a gente encontrou, o que eu indico para vocês? É olharem realmente os sites em geral. Aqueles sites que são em gerais mesmo, tá? Que vocês encontram vagas de tudo que é tipo, lá vai ter vaga de fisioterapeuta. É só colocar fisioterapeuta lá, vagas que vocês vão encontrar. Grupos também de Facebook também ajudam bastante, inclusive a gente achou essa vaga que a gente trabalhou, inclusive de estágio, foi dentro do Facebook, tava lá uma vaga, tá, de estágio e a gente acabou olhando por lá. Então, são nesses sites em geral, não tem um em específico para eu te indicar, tá, em relação a isso. A questão de como trabalhar aqui, né, para questão de documentos. O que eu falei antes, que a validação, ela realmente mudou completamente. Antes era um órgão que se chamava ACSS, que fazia essa validação. Foi como nós fizemos lá em 2019. Não precisou passar por uma instituição de ensino, então a gente não precisou entregar os nossos documentos ali para uma universidade para eles verificarem, validarem. Não foi preciso isso. Eles só verificaram mesmo a carga horária, se a gente fez pelo menos ali o mínimo das matérias que eles, né, exigem, os estágios, e foi isso. Hoje, como é que funciona? Hoje, a validação ela passa por um órgão, tá? Que é DGS. Depois, ainda vai para uma instituição. Tu tem que escolher uma instituição de ensino aqui em Portugal para daí mandar teus documentos, para daí fazer a validação. Isso sai caro. É pelo menos ali 450 no mínimo, tá? 500 euros no mínimo para pagar para essa universidade, para essa instituição de saúde, enfim, validar os teus documentos para eles verificarem tudo que está dentro ali do teu currículo, da tua grade curricular, de tudo que tu passou na universidade, na graduação, para daí validar, que pode ser positivo ou negativo também, tá? E os 500 euros não garantem que vai ser positiva a resposta, isso ali é para eles analisarem. Então, depois disso, daí sim, tu vai fazer o pedido de validação. Se tiver tudo ok, teu pedido de validação, daí tu vai pedir a cédula profissional, que é como se fosse no Brasil também, que tem a cédula profissional, aqui também tem. Tu vai pedir a cédula profissional, vai se inscrever na ordem dos fisioterapeutas, que antes também não tinha e agora tem. Então, assim, é bastante coisa, tá? É um passo a passo que tu tem que seguir
e um dinheirinho aí que tu tem que reservar para isso, porque não é barato fazer essa parte da validação, mas que vale a pena depois para tu atuar aqui em Portugal, tá? Inclusive, vou deixar aqui embaixo, tá, o nosso e-book, que é com um passo a passo sobre validação para ser fisioterapeuta aqui em Portugal. A gente explica ali todos os processos, tá? Indica ali quais são os sites e fala o que é preciso fazer para fazer essa validação aqui para Portugal. E ela tá atualizada, tá? Ela não tá falando como a gente fez, tá falando como é para ser feito agora, 2023. Então é só clicar aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso e-book. Então, para quem tiver interesse, já clica aqui já para pegar o e-book e saber o passo a passo para ser fisioterapeuta aqui em Portugal. E em relação a áreas, né? O que eu posso falar para vocês em relação a áreas de fisioterapia? Antes de eu falar sobre as áreas, que tem diferença, tá? Então já vê até o final esse vídeo. Eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. De repente, se não é o fisioterapeuta, tem um amigo, um familiar, alguém aí que sabe que é fisioterapeuta, que de repente tem vontade de viver em Portugal, já manda esse vídeo. E se pra você também que é fisioterapeuta, é nosso colega aí de profissão, já curte esse vídeo também e deixa ali um comentário se gostou do conteúdo, tá? Então vamos lá. Em relação às áreas. As áreas podem ter uma grande diferença, tá? O que eu vejo mais que tem oportunidade de trabalho? Áreas de parte clínica, então, né, as clínicas em geral, pilates também e atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar é o que eu mais vejo aqui, que tem oportunidade para os fisioterapeutas trabalharem de forma ali com os recibos verdes. Os recibos verdes é como se fosse um MEI no Brasil, tá? E eles contratam muito dessa forma, até porque isso é mais barato para a empresa, né? Então, muita empresa contrata dessa forma, tem muita oportunidade para atendimento domiciliar dessa forma, tá? Então, mas as áreas em geral são isso. Ortopedia, desportivo também, tá? Essa área desportiva. Inclusive, nós já trabalhamos também numa área desportiva, a gente era fisioterapeuta de um time de futsal da 2ª divisão aqui de Portugal. Então, tem oportunidade também nessa área, tá, de esportiva, mas eu vou falar aqui as desvantagens. As áreas que possuem aí um campo que não é a mesma coisa que no Brasil é a área respiratória, a área hospitalar. E por quê? Porque aqui em Portugal tem um fisioterapeuta que se chama um enfermeiro, que é um enfermeiro de reabilitação, que é uma coisa que não existe no Brasil, e aqui existe. E esse enfermeiro de reabilitação, ele está muito presente nos hospitais, está muito presente fazendo essa parte respiratória e que acaba, né, diminuindo a área que o fisioterapeuta atua aqui em Portugal, porque existem esses enfermeiros que fazem essa área, que é de reabilitação e que é dentro do hospital, que é a parte respiratória, que nós no Brasil estamos totalmente acostumados, né? Por exemplo, nós trabalhávamos em hospital. Eu, o Guilherme, a gente trabalhava no hospital, fazia toda essa parte ali de atendimento hospitalar, já sabia também a parte respiratória, a gente gostava muito dessa área, mas a gente, quando veio pra cá, a gente teve que mudar um pouquinho a estratégia, porque ia ser mais complicado trabalhar. Não que não seja possível, mas é mais difícil do que no Brasil, tá? Essa área, ela ainda tá engatinhando, a gente vê assim que não é tão... No Brasil, a gente sempre tinha muitos assuntos, assim, bem atualizados sobre o assunto, tanto nessa parte, quanto em clínica, quanto ortopedia também, tá? Essa parte, ela é mais parecida com o Brasil, mas a parte respiratória, pro fisioterapeuta, ela não tem ali um campo tão legal para atender, tá? Então, já saiba que aqui em Portugal tem esse enfermeiro de reabilitação. Então, se você é fisioterapeuta ou conhece alguém, né, que é fisioterapeuta, que quer, de repente, atuar aqui em Portugal, saiba que é possível sim, mas que você vai precisar, né, desses detalhes aí que eu te falei sobre validação, sobre inscrições também para conseguir a cédula profissional e que pode demorar um pouquinho de tempo em média, tá? Em média. Eles dizem que o prazo é de no máximo 3 meses, mas já vi casos que demoraram até 6 meses para conseguir ser fisioterapeuta aqui em Portugal. Então é sempre bom ter um plano B, de repente ou trabalhar em outra área ou ter uma reserva financeira muito boa aí para esperar esse tempo, esse período. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários aí se de repente tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei nesse vídeo que eu esqueci, de repente, né, que era muita coisa pra falar. E o Viriato quase derrubou de novo a câmera. Se eu esqueci de repente de algum assunto, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta que a gente responde também. Tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.